Caras e caros camaradas, queria naturalmente começar por saudá-los a todos e agradecer as palavras do Avelino, do Carlos Pereira, do Bernardo Trindade e, obviamente, do nosso presidente do PS Madeira, o Vítor Freitas. E nós, nos últimos meses, o Partido Socialista viveu um momento único de grande afirmação na sociedade portuguesa, exemplar da sua capacidade de abertura à sociedade, de estímulo à participação política e de intensa democraticidade interna. E esse momento foi um momento que permitiu ao Partido Socialista mobilizar os seus militantes, mobilizar muitas e muitos dos seus simpatizantes em todo o país, e foi uma grande manifestação de força do PS. E por isso estas eleições primárias não foram a vitória nem deste, nem daquele. Estas eleições primárias foram a vitória de todos os socialistas, foi uma grande vitória do PS e uma grande manifestação da força do PS. E por isso a todos quero dar os meus parabéns pelos resultados conseguidos. E é por ser uma vitória de todo o PS que, ao contrário do que muita gente receava e muitas pessoas vaticinavam, nós não saímos deste processo com feridas abertas, partidos e divididos. Pelo contrário, nós saímos deste processo mais unidos do que nunca e determinados a travarmos em conjunto os desafios que temos pela frente. E se isso é importante em todo o país, é particularmente importante aqui na região autónoma da Madeira, onde, tal como acontece a nível nacional, vamos ser chamados, já no próximo ano, a essa responsabilidade de construir uma alternativa ao Governo da República e ao Governo regional, mudando o Governo e mudando as políticas, quer ao nível nacional, quer ao nível regional. Quero, por isso, sublinhar que é muito importante este paralelismo que vamos viver ao longo do ano de 2015, onde simultaneamente se joga uma mudança a nível nacional e onde se joga também uma mudança ao nível regional. E aquilo que, como candidato a secretário-geral do PS, me quero comprometer perante todos os militantes do PS Madeira, é que poderão contar com toda a solidariedade do PS Nacional e com o meu próprio empenho para que aqui também na Madeira o PS tenha a grande vitória nas eleições regionais que ambicionamos e que a Madeira merece. Estamos, por isso, num momento de mudança de ciclo. De mudança de ciclo político, porque temos pela frente um governo que está esgotado na sua missão, sem soluções, e que já todos percebemos que, estando ligado à máquina, está-se a arrastar numa lenta agonia que se ameaça estender até outubro do próximo ano. Mas a verdade é que foi um governo que tinha um único programa e um único objetivo: adotar a austeridade da Troika e ir mesmo para além da austeridade da Troika. E acreditou que, com um brutal choque de empobrecimento coletivo, de redução de salários, de corte de pensões, de redução dos direitos e de desmantelamento dos serviços públicos, conseguiria produzir o milagre de devolver a competitividade à economia portuguesa e retomarmos uma trajetória de crescimento e convergência com a União Europeia. O Governo fracassou. Fracassou nas suas metas orçamentais, fracassou no seu objetivo de redução da dívida, fracassou nos resultados económicos que tem a apresentar. Nem crescemos, nem produzimos emprego, nem diminuímos a pobreza, nem estamos a criar uma prosperidade partilhada para todos os portugueses. E a verdade é que, perante este cenário, o Governo não tem soluções alternativas, nem é capaz de inovar. A última esperança que alguns podiam ter de que algo diferente poderia acontecer esgotou-se com a apresentação do Orçamento de Estado para 2015, onde o Governo não foi capaz de apresentar mais do que um orçamento idêntico a todos os outros orçamentos que já tinha apresentado até agora. E eu chamo a atenção que este é o 12º orçamento que este Governo apresentou. E por 12 vezes
o Governo não conseguiu mudar e por 12 vezes o Governo fracassou. Está esgotado por isso o tempo deste Governo e impõe-se um tempo de mudança. Aqui também, na Madeira, se impõe um tempo de mudança. Foram anos sucessivos da mesma maioria e do mesmo Governo. E foi tanto tempo, que até o próprio Presidente do Governo Regional se acabou de cansar e percebeu que também era a altura de mudar. Ora, sejamos claros, não basta mudar o Presidente do Governo Regional para mudar a política que tem que ser mudada. E a verdade é que também aqui na Madeira estamos num fim de um ciclo político, que tem, aliás, um enorme paralelismo com o fim do ciclo político no conjunto do país. Nós esgotámos um modelo de crescimento assente na grande obra pública e assente no endividamento. Hoje, de uma vez por todas, nós temos de recentrar o esforço da nossa economia, o esforço da nossa sociedade, no esforço de ganharmos competitividade nas atividades produtivas. E essa mudança de modelo é uma mudança que temos de fazer a nível nacional e que temos que fazer também aqui na região autónoma da Madeira. E de uma vez por todas, os portugueses sabem bem que não há nem varinhas mágicas, nem há soluções de curto prazo, nem é possível tentar disfarçar mais com choques aquilo que exige uma mudança de paradigma e trabalho aturado, persistente, consistente, para irmos à raiz do nosso problema de competitividade, para conseguirmos, de uma vez por todas, vencer as causas que nos trouxeram esta crise. E é por isso que o documento fundamental que apresentamos ao próximo Congresso é uma agenda para a década. Porque o que o país precisa, antes de mais, é termos uma visão estratégica para o futuro do país. E termos a capacidade de, com base dessa visão estratégica, construir com os parceiros sociais um acordo de concertação que dê um apoio social suficiente à execução dessa estratégia. E que, com base nessa estratégia, possamos dinamizar o diálogo político com as demais forças políticas para permitir ancorar um compromisso sólido e duradouro relativamente a um conjunto de políticas que só produzirão resultados se forem continuadamente prosseguidas em sucessivas legislaturas e com persistência e trabalho pelas diferentes forças políticas. Há quem nos queira amarrar aos compromissos de curto prazo para atar à nossa perna a pedra que o está a levar para o fundo, como se a salvação do país passasse por irmos todos ao fundo com esta direita e com esta governação. Mas o compromisso que o país precisa não é solidariedade no afogamento. O compromisso que o país precisa é de termos uma visão estratégica que resgate o país à crise e que permita construir, efetivamente, um novo modelo de desenvolvimento mais sustentável. E a agenda para a década assenta em 4 pilares absolutamente fundamentais. A valorização dos nossos recursos. As pessoas, em primeiro lugar, o capital humano, que é absolutamente essencial para o futuro do país, o nosso território, na sua diversidade, a língua portuguesa, que é uma das poucas línguas universais e que é um valor que temos de saber aproveitar, a nossa posição geográfica única no mundo e, em particular, com a profundidade atlântica que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira nos oferecem para nos posicionarmos nesta nova era da globalização. Um segundo pilar centrado na modernização do tecido empresarial e da administração pública. Um terceiro pilar centrado naqueles que são os investimentos fundamentais para o nosso futuro, a cultura e a ciência. E um quarto pilar, o reforço da coesão social, porque não há desenvolvimento que não passe pela dignificação do trabalho, pela melhoria das igualdades de oportunidades e pela redução das desigualdades, porque o desenvolvimento implica necessariamente construirmos uma sociedade decente que tenha como valor essencial o da dignidade da pessoa humana.
E é sobre estes 4 pilares fundamentais que a agenda para a década se vai desdobrando em domínios de ação e em ações-chave, que devem permitir concretizar, ao longo da próxima década, aqueles que têm esta estratégia que queremos seja partilhada pelo conjunto da sociedade para resolver os problemas estruturais da competitividade do nosso país. Ora, um dos recursos fundamentais que nós temos que valorizar é o nosso território na sua diversidade. E para podermos valorizar bem o nosso território, nós temos que ter um novo olhar sobre o território português. Esse novo olhar implica um novo olhar sobre o território do continente, mas também sobre a relação do continente com as suas regiões autónomas. Há um novo olhar sobre o continente, porque todos nos habituámos excessivo tempo a ouvir falar da região da fronteira com a Espanha como sendo o interior. Mas é só interior porque o país durante séculos se afirmou com uma muralha de costas voltadas para a Espanha para afirmar a sua soberania nacional. Esse tempo da nossa relação com a Espanha passou. Nós hoje somos parceiros da Espanha na União Europeia e nós, em vez dessa muralha, nós temos, pelo contrário, multiplicar as pontes que estreitem a relação entre Portugal e Espanha e permitam afirmar um mercado ibérico que nos retire da pequenez do mercado de 10 milhões e nos permita afirmar num grande mercado de 60 milhões de habitantes. E se nós tivermos este novo olhar sobre o território do continente, nós percebemos que, afinal, aquilo a que chamamos interior não é as traseiras do litoral, mas, pelo contrário, é a zona do nosso território que está mais perto do coração do mercado ibérico e que, portanto, tem que ser a grande plataforma de afirmação da economia nacional para a sua projeção e crescimento no conjunto desse mercado ibérico. É esse novo olhar que nós temos que fazer também sobre o conjunto do nosso território nacional, para percebermos, com alguma surpresa, que 97% do nosso território hoje em dia é mar. E só 3% do território entre continente e regiões autónomas é que é território imerso. E nós, ao percebermos que o mar é 97% do nosso território, nós constatamos que, depois de termos utilizado o mar para ir descobrir tantos mundos pelo mundo fora, nós acabamos por desconhecer a maior fatia do nosso território, que é o território atlântico. E essa nova visão sobre o nosso território tem que marcar o novo relacionamento que temos que ter entre a República e as regiões autónomas. Porque o que oferece a Portugal esta profundidade atlântica são precisamente as duas regiões autónomas. O que nos permite alargar não só a zona económica exclusiva, mas como a riqueza infinita da nossa plataforma continental, são precisamente as nossas duas regiões autónomas. E isto significa que o país não pode continuar a olhar para as regiões autónomas como um problema e um encargo, mas tem que olhar para as regiões autónomas como uma grande oportunidade que tem para valorizar a maior parte do seu território que está por descobrir, que está por valorizar e que é um enorme potencial de futuro e desenvolvimento para o conjunto do país. Assim como do lado das regiões autónomas, o grande tema de debate com o Governo da República não pode continuar a ser o deve e o haver, mas tem de passar a ser como é que juntos, em conjuntos, todos nós, vamos valorizar este bem imenso que temos ao nosso dispor, que é o nosso território, e este mar, que é esta posição geográfica que nós temos no mundo. Porque o mundo vai mudar significativamente nas próximas décadas. A duplicação do Canal do Panamá
vai dar uma nova centralidade ao Atlântico que há décadas se ia perdendo para outras regiões do mundo, em particular para o Pacífico. E nessa nova centralidade atlântica, o país que tem a fachada atlântica continental, como nós temos, e que tem estas plataformas no centro do Atlântico, que são Madeira e que é os Açores, é um país que tem um posicionamento geográfico, que tem uma oportunidade extraordinária para se valorizar nesta nova era da globalização. E é por isso que nós temos que encarar o nosso futuro com uma confiança que o país tem vindo a perder ao longo dos últimos anos. Creio que é a primeira vez que vivemos uma situação em que temos um governo que não acredita no seu país, não acredita nas pessoas, não acredita nas nossas empresas, não acredita nos valores e no potencial do nosso território, não acredita na oportunidade que é termos uma língua que é falada em todos os continentes, não acredita naquilo que é o valor da cultura, da capacidade de inovação, de investigação, de criação da ciência portuguesa. E é essa descrença que o Governo tem no país que tem vindo a contribuir para destruir a autoestima, a confiança e a capacidade dos portugueses se mobilizarem para enfrentarem e vencerem a crise que temos que enfrentar e temos que vencer. E é essa... E é reconstruir essa confiança que é absolutamente essencial para conseguirmos mobilizar o país. E essa é a função fundamental da agenda para a década, que é permitirmos que o país volte a ter um sentido do seu futuro, volte a ter um rumo e que deixemos de navegar ao sabor do vento e passemos a saber para onde queremos ir e como queremos ir. E é essa estratégia que nós temos que conseguir estruturar e, com base nela, construir as políticas que temos que dar resposta, quer no programa de governo ao nível regional, quer ao programa de governo a nível nacional. E é por isso que temos que trabalhar juntos, muito intensamente nos próximos meses, porque é absolutamente fundamental alinhar as políticas entre as políticas que o Governo da República vai desenvolver, que o futuro Governo Regional da Madeira vai desenvolver e que os nossos camaradas do PS Açores desenvolvem nos Açores, de forma a que este triângulo seja um triângulo virtuoso de desenvolvimento e possamos conjuntamente contribuir para a valorização do nosso território e para criar melhores condições de desenvolvimento sustentável para todas e todos os portugueses. Esse é o desafio que temos pela frente. E aquilo que queria aqui dizer é que o PS Nacional tem inteira confiança no PS Madeira e respeitará integralmente a autonomia do PS Madeira. Acho que nós temos que ter em cada região a estratégia adequada à especificidade da própria região. Muita gente tinha dúvidas sobre a estratégia que o PS Madeira adotou nas últimas eleições autárquicas. Era uma estratégia ajustada ou não era uma estratégia ajustada? E se criava ou não criava problemas lá no continente? Vamos ser claros. O PS Madeira é autónomo. Nós confiamos na capacidade do PS Madeira construir a sua estratégia. E o PS Madeira deve se sentir inteiramente livre para definir a sua estratégia, com a garantia de que não causará nenhum embaraço na política nacional, porque percebemos bem a diferença da Madeira relativamente ao todo nacional e à especificidade das alianças e das plataformas políticas que têm que ser construídas na Madeira, para ganhar na Madeira, onde a realidade é bem diversa da realidade nacional. E por isso, meu caro Vítor Freitas, amigo não empata amigo. Sabemos bem qual é a nossa estratégia a nível nacional. Mas sabemos bem que a estratégia a nível nacional
porventura, tem que ser adaptada à especificidade própria da região autónoma da Madeira e nós confiamos ao PS Madeira a capacidade de ajuizar e de avaliar qual é a melhor estratégia para prosseguir aquilo que tem que ser o objetivo central. Termos uma maioria absoluta do Partido Socialista nas eleições legislativas e termos um governo liderado pelo PS Madeira nas próximas eleições regionais. Este deve ser o objetivo e é para esse objetivo que nos devemos bater. Viva o PS, viva a Madeira, viva Portugal!